Família linda da Maçonaria Universal, mais um vídeo aqui para engrandecer o nosso conhecimento em relação à Maçonaria Universal. Meus queridos, vamos abordar aqui um assunto bastante interessante, o que é maçonaria filosófica e o que é maçonaria simbólica, né? Muitos acreditam que seja uma só coisa, né? Eu poderia resumir rapidamente aqui em dizer que não. A divergência já nasce na própria expressão, ou seja, maçonaria simbólica e maçonaria filosófica. São dois corpos administrativos totalmente diferentes um do outro. Bem, mas vamos entrar aqui numa questão bastante interessante sobre regularidade novamente e reconhecimento. E eu acho que o que eu vou falar para vocês nunca foi falado no meio maçônico aqui no estado do Ceará. Eu vou quebrar aqui um paradigma, né? E deixo aí vocês à vontade nos comentários, pode fazer o comentário de vocês se eu estiver fora do contexto, beleza? Olha, como sabemos, não precisa ser um maçom bastante instruído em relação à maçonaria para saber que a maçonaria simbólica é uma coisa e a maçonaria filosófica é outra. Meus irmãos, dentro do quesito de regularidade, de uma fundação de uma nova potência maçônica, nós temos que observar os ditames da Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Que eu vou ler simplesmente o primeiro tópico, que é o que mais nos interessa. O resto são regras que depois você dá uma lida lá nos 8 quesitos de que uma potência maçônica deve estar enquadrado para ser reconhecida, ou seja, ser vista como uma potência maçônica regular. Diz assim o primeiro. A regularidade de origem. Uma grande loja ou grande oriente deverá ser regularmente fundado por uma grande loja ou grande oriente devidamente reconhecido. Meus irmãos, esse vídeo aqui me deu a inspiração de fazer pela uma conversa que eu tive recentemente com um irmão sobre essa questão, né? E aí nós entramos nesse mérito sobre maçonaria filosófica e maçonaria simbólica. Eu vi que o irmão com a qual a gente estava conversando estava totalmente fora do contexto, sem um conhecimento do que se diz a regularidade, né? Do que é uma potência maçônica regular. Bem, veja bem, dentro dessa questão de regularidade, está bem claro aqui, dita pelos 8 quesitos de regularidade, ditada pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que só pode ser fundado uma potência maçônica dentro do reconhecimento de uma grande loja já fundada, já existente, ou um grande oriente, né? Agora vamos entrar aqui numa questão bastante salutar que vai engrandecer o nosso conhecimento. Entramos um pouco na história. Veja bem, no ano de 1927, houve uma incisão, houve uma discussão interna e houve uma incisão no Grande Oriente do Brasil, né? Houve uma incisão. Algumas lojas dos estados resolveram deixar a subordinação do Grande Oriente do Brasil. Resolveram. O que acontece? Nessa incisão que nasce as grandes lojas dos estados, né? Nasce aí a grande loja do estado de Ceará e aí consecutivamente hoje as grandes lojas nos seus 27 estados e o seu Distrito Federal. Bem, meus irmãos, dentro desse quesito aqui de regularidade, vamos falar aqui da grande loja do estado de Ceará. Quando se decidiu algumas lojas do estado de Ceará se desfiliar do Grande Oriente do Brasil e fundar a grande loja do estado de Ceará, a pergunta é bem simples. Elas tiveram reconhecimento do Grande Oriente do Brasil? Não tiveram. Pô, se tu tá tendo uma incisão, se tu tá brigando comigo, eu vou reconhecer a fundação da tua loja? Da tua nova potência? Claro que não, então não houve reconhecimento do Grande Oriente do Brasil. Naquela época, não houve reconhecimento. Bem, aí como é que nasce então a Grande Loja Unida a Grande Loja do Estado de Ceará? Nasceria como de formação espúria, de formação irregular? Pô, na mente amebista de alguns maçons,
dirão que sim. Não, meus irmãos, não nasce de forma irregular e não nasce de forma espúria. A potência maçônica recém-fundada no ano de 1928, que é a Grande Loja do Estado do Ceará, nasce dentro dos padrões de regularidade. Veja bem, para você entender. Continuando aqui o parágrafo, ó, só, o artigo, diz assim, ó, a regularidade de origem, a regularidade de origem. Uma grande loja ou um grande oriente deverá ser regularmente fundado por uma grande loja ou um grande oriente devidamente reconhecido. Ou seja, quando se fala grande é porque é a forma administrativa, tem nada a ver com loja. Aí é a forma administrativa, o grande oriente ou grande loja. Ou, como vai surgir agora uma nova grande loja, ou um grande oriente, que está bem claro aqui, ó, ou por pelo menos 3 lojas regularmente constituídas. Nasce, então são 3 opções, 3 formas de nascer uma nova potência maçônica. Nasce uma potência maçônica dentro do reconhecimento de um grande oriente, ou dentro do reconhecimento de uma grande loja, ou dentro de 3 lojas regularmente constituídas. Pronto. Se nós temos 3 lojas regularmente constituídas, podemos criar, pode nascer uma grande loja ou um grande oriente. Foi assim que se deu aqui no estado de Ceará e nos outros estados do Brasil. Oriundo do grande oriente do Brasil, com a subordinação aqui no estado de Ceará, houve uma incisão, assim saíram algumas lojas constituídas regularmente. Vou dar aqui um exemplo, historicamente falando, olha só, aqui no estado de Ceará. A loja Deus e Camusim era uma loja regular constituída, certo? A loja Porangaba era uma loja regular constituída. E a loja em Camusim é uma loja regular constituída. Essas lojas decidem se desfiliar do Grande Oriente do Brasil. A pergunta é, essas lojas tornariam-se lojas espúrias? Não. Tira isso da tua cabeça, não há maçonaria espúria. Somente se elas estão dentro da gênese e regularidade. O que houve aqui foi uma independência. Essas lojas decidiram não ser mais subordinado ao Grande Oriente do Brasil. Essas lojas perderam a sua carta constitutiva. Disse assim, rapaz, eu não quero mais trabalhar sob o auspício de vocês. Nós vamos agora ficar independentes. Bem, essas lojas são regularmente constituídas, como diz o critério de regularidade. São lojas constituídas. Está bem claro, ó. Ou por pelo menos 3 lojas regularmente constituídas. Se eu tenho agora 3 lojas regularmente constituídas, totalmente fora da subordinação de um grande oriente ou de alguma grande loja, eu posso criar agora uma potência maçônica, ou um grande oriente ou uma grande loja. Assim, une-se essas 3 lojas, Deus em Camusim, Porangaba e qual é a outra? Fortaleza. Então se dá origem à grande loja do estado do Ceará, o seu corpo administrativo, né? O seu corpo administrativo que tem o título distintivo de grande loja do estado do Ceará, que é a junção das 3 lojas regularmente constituídas. A perguntinha básica que vai deixar os maçons aí antigos, né, principalmente os antigos, eu não sei porque não tirou isso aqui ainda do site da grande loja, eu deveria ter tirado, eu acho que é falta de conhecimento. Bem, essa loja agora, essa recém-potência fundada, ela precisa do reconhecimento do Grande Oriente do Brasil para ter a sua regularidade? Não, não precisa, porque ela já tem a sua regularidade de origem. Ela precisa de uma carta constitutiva de um conselho filosófico para lhe conceder a regularidade? Não. Conselho filosófico, já está dizendo, conselho filosófico, não tem nada a ver com maçonaria simbólica. O conselho filosófico não tem o poder, na meu pequenismo conhecimento sobre maçonaria regular, né, e reconhecimento, eu discuto isso com qualquer um que venha me dizer que um conselho filosófico tem o poder de dar regularidade a uma maçonaria simbólica. Não tem.
Está totalmente fora dos critérios do que rege a regularidade ditada pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Está bem claro. O que está claro aqui é o seguinte, ó. Regularidade de origem. Uma grande loja ou um grande oriente deverá ser regularmente fundado por uma grande loja ou um grande oriente devidamente reconhecido ou por pelo menos 3 lojas regularmente constituídas. Não tem aqui dizendo que um conselho filosófico pode fundar e dar regularidade a uma maçonaria simbólica. Quem criou isso aí, quem fez isso aí, não tinha o conhecimento maçônico sobre regularidade. Um conselho filosófico não tem o poder de dar regularidade à maçonaria simbólica. Assim, a maçonaria, a recém-loja fundada em 1928, a recém-potência fundada em 1928, que teve o seu título distintivo como Grande Loja Unida da Inglaterra, nasce totalmente regular, totalmente dentro dos padrões de regularidade. Não precisaria ter uma carta constitutiva de um conselho filosófico para ditar a sua regularidade. Ela já nasce com regularidade de origem. Bem, nascendo aí essa potência maçônica, a sua quarta loja, né, ela é constituída de 3 lojas, a sua quarta loja recebe a sua carta constitutiva, né, da recém-potência maçônica, mostrando para aquela quarta loja que ela está subordinada à recém-potência maçônica Grande Loja do Estado de Ceará. Digamos, vamos aqui passar a história, digamos que hoje, vamos aqui volta para o presente, digamos que hoje tem a Grande Loja do Estado de Ceará, tem 155 lojas, subordinada, direcionada pela Grande Loja do Estado de Ceará. Digamos que hoje, vamos falar de história, digamos que hoje acontecesse a mesma coisa que aconteceu com as lojas no ano de 1927. Hoje, decidisse algumas lojas que estão subordinadas à Grande Loja do Estado de Ceará, decidissem, digamos que 5 lojas, não vamos, né? Digamos que 5 lojas dissessem assim, rapaz, reunisse ali os seus veneráveis e digamos assim, rapaz, vamos se desfiliar da Grande Loja do Estado de Ceará, vamos se desfiliar, não vamos mais ficar subordinado a eles. E aí chega lá, entrega a carta constitutiva, está aqui, meu sereníssimo, eu não quero mais, a gente não quer mais se subordinado a vocês, e a Grande Loja, e aí, beleza, essas 5 lojas que se decide se desfiliar da Grande Loja, torna-se uma loja espúria, irregular? Não. Não, porque está vivendo a mesma história, os mesmos acontecidos que aconteceu com as lojas que fizeram a incisão no ano de 1927. Estão passando pelo mesmo processo. Todas as potências, quase todas as potências maçônicas hoje aqui no Brasil são oriundas do Grande Oriente do Brasil. A Comap com seus grandes orientes estaduais, né? As grandes lojas são todas oriundas do Grande Oriente do Brasil. Aí digamos que há uma cisão aqui de 5 lojas da Grande Loja Unida do Estado de Ceará. Essa loja se tornaria lojas regulares? Não. Elas têm a sua regularidade de origem. Elas agora estão somente independentes, assim como aconteceu com a Deus em Camusim, com a Fortaleza e a Porongaba. Aí digamos que agora essas 5 lojas reúnem-se e decidem, rapaz, vamos criar uma potência maçônica? Vamos, pronto, aí nasce ali novamente com a junção de 3 lojas, né? As 3 lojas simbólicas, reúne-se, funda-se uma grande loja, ou um grande oriente, e etc. E aí tem a loja número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Vão ter a carta constitutiva daquela nova potência, etc. Voltando ao assunto, aí o Conselho Filosófico tem o poder de dar carta constitutiva em relação à regularidade a uma maçonaria simbólica? Não. Não tem. Conselho filosófico é uma coisa e maçonaria simbólica é outra. A regularidade nasce da sua origem, ou seja, as 3 lojas que fundaram a Grande Loja do Estado de Ceará tinham sua regularidade de origem. Então ali, um conselho filosófico não tem o poder de conceder uma carta constitutiva a uma maçonaria simbólica para dizer que agora ela está regular. Isso aí está fora totalmente dos padrões do que rege regularidade de origem. Na mente de alguns irmãos, principalmente da Grande Loja, dizem que a sua regularidade veio de um corpo filosófico. Não. Agora digamos, o que acontece
com os graus filosóficos. Aquela recém-potência fundada, com o título distintivo Grande Loja do Estado de Ceará, quer que os seus membros façam os graus filosóficos. Logo, aquela recém-potência fundada faz um tratado de amizade, de reconhecimento do grau filosófico, dos graus filosóficos, recebe, porque a carta constitutiva é a prova que você tem que você está contratado com aquela federação, ou com aquele conselho, ou e etc, etc, etc. Então a carta enviada do Conselho Filosófico do ritual escocês antigo e aceito, estava mostrando para aquela sem potência fundada, né, que é a grande loja, que eles não poderia ficar tranquilo que os seus membros iam fazer os graus filosóficos, porque a maçonaria filosófica tem a sua total independência da maçonaria simbólica. Assim como existe o conselho do rito escocês antigo aceito, tem o conselho adoramita, tem o conselho do rito brasileiro, etc. Todos esses conselhos filosóficos são independentes da maçonaria simbólica, meus queridos, simples assim. Então, em resumo, né, a maçonaria filosófica não tem o poder de dar regularidade à maçonaria simbólica. O que dá regularidade à maçonaria simbólica é a sua regularidade de origem. Simplesmente assim, que está bem claro. Então, a potência maçônica no ano de 1928, que nós conhecemos hoje como Grande Loja do Estado de Ceará, ela nasceu pura e limpa dentro da regularidade de origem. Eu não sei por que alguns irmãos ainda defendem que o que deu regularidade à recém-potência fundada naquele ano foi uma carta constitutiva do Conselho Filosófico. Mas eu respeito a opinião dos irmãos, mas está totalmente fora de todo um contexto que rege o que seja regularidade de origem. Beijo no teu coração, te amo sem te conhecer.